Vamos continuar os vídeos aqui do apologeta protestante, né? Sobre, é simples, quando o argumento vira contra o ex-protestante, certo? Simplesmente, tem alguns comentários aqui no canal dele, ó. Excelente, João. Se você escrevesse um livro, um livreto sobre a sola escritura, usando todos os argumentos dos vídeos, seria fulminante. Deus abençoe. Simples. Se você for estudar história, se você for estudar falas de pais, nenhum pai da igreja defendeu esse princípio sola escritura. E nem a própria escritura defende esse princípio. Olha só, vocês dão mais crédito por escrito protestante. E vocês negam os escritos que vêm da igreja. Olha só que interessante. Nenhum pai da igreja defendeu essa visão, princípio protestante, sola escritura, etc. Piriri, parará, como a gente vemos aqui nos vídeos que são imensos, né, os perseguidores, né? Imensos. De origem infalível, mas que não está na escritura e passou pela tradição oral e se preservou. Como você consegue provar? Tá vendo que a pergunta agora não tá mais na regra do jogo protestante? E qualquer um que leve a sua fé a sério vai levar em conta se o que ele acredita é apostólico, por consequência é inspirado, por consequência do Espírito Santo de Deus, por consequência de Deus, está agradando a Deus, não está desagradando a Deus, correndo o risco de a sua salvação estar em jogo. Como no final do último vídeo, e eu retomo aqui, algumas possíveis respostas. A primeira é, porque eu confio. Uma coisa é certa, ele falou, a sua salvação está em jogo, porque você está negando a mensagem que vem transmitida pela igreja. A pregação oral depois de escrito. Olha só, João. Olha que interessante. Olha só, 16, 13. Ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo. Olha só, mas dirá o que ouviu. Ó, o que ouviu? O que? De Cristo. Que aprendeu de Cristo. Mateus, as apóstolos 2, a quem que escolheu. E Mateus 10, Marcos 10, Lucas, aos apóstolos que ele escolheu. Olha só, o que ele aprendeu com a convivência, que Cristo fez milagres e prodígio, pregou, tal, etc. E é uma coisa muito interessante ainda, ó. Olha só. E vos anunciará as coisas que virão. Que? O Espírito Santo vai revelar as coisas que virão ainda. Então, nem tudo está explícito na Escritura. Tem a revelação que vem por Cristo, toda a pregação, toda a convivência com o Mestre, e vai ter as coisas que vai ser revelada agora, Atos Apóstolos 2, 10, Espírito Santo. A quem foi confiado. Que Paulo fala, 2 Tessalonicenses 2, 15, e Gálatas 7, o evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas mediante uma revelação. Que evangelho é esse que foi revelado a São Paulo? Que não tinha um Novo Testamento explícito, escrito. Foi transmitido oralmente, confiado aos apóstolos. E foi transmitido a São Paulo como? Por revelação. Tanto que São Paulo fala, olha só, como a doutrina que São Pedro pregou ali, anunciou por inspiração do Espírito Santo, ensinado por Senhor Cristo, com a convivência e pelo Espírito Santo, e a mesma revelação foi dada por São Paulo ali, Gálatas 1, 11, 12 ali, que se eu não me engano, a mesma revelação foi dada aos apóstolos. Porque, ó, Atos Apóstolos 2, 4, São Paulo vai falar assim, eu persegui de morte essa doutrina. Que doutrina? A pregação oral dos apóstolos. E uma coisa muito interessante, nenhum pai da igreja defendeu esse princípio de sola escritura. Por exemplo, você que mandou um comentário aí, meu irmão, aconselho você a estudar mais um pouquinho. Né? Porque você está sendo enganado e você está colocando a sua salvação em risco. Porque a salvação foi confiada à igreja. Os apóstolos 2,47 ajudavam outros para o caminho da salvação. Porque a salvação só está na igreja. Porque foi confiada à igreja. Tanto a pregação oral, tanto a escrita, que tem um magistério, que interpreta corretamente, infalivelmente, a escritura. A primeira é, porque eu confio. Então a pessoa, ela vai partir para uma confiança, uma fé. Porque tudo bem ela responder isso. Só que ela tem fé no quê? Quando ela diz eu acredito porque eu tenho fé. Fundamento dos apóstolos. Confiado
aos apóstolos. Efésios 4, 5, uma só fé. Que fé? Edificar o seu fundamento dos apóstolos. Que fé? Fé apostólica. 1 Coríntios 12, 28, constitui primeiramente os apóstolos. Olha só que interessante. Como eu vou saber que a igreja é verdadeira? O fundamento dos apóstolos. Os apóstolos deixaram sucessores. Foi confiada a pregação oral e transmitida aos seus sucessores. Meramente o Novo Testamento ali todinho, você pega desde Mateus até Apocalipse, foi pregado oralmente, depois de escrita. A gente tem que lembrar qual que é o nosso ponto de partida comum, que é a fé dos apóstolos. Então ela não pode ter fé, dizer uma coisa bem interessante, sim, é a fé dos apóstolos. O protestantismo, ele segue essa fé, o protestantismo, ele segue esse fundamento, o protestantismo, ele segue de acordo com o que os apóstolos pregou, em comunhão com bispos e com o bispo de Roma? Não. São fundamentos humanos, são fundamentos de homens, são doutrina de homens que estão negando a tradição. Usando principalmente falas de pais da igreja, dizendo que pais da igreja era só escriturista. Mas não é. Eles refutavam os gnósticos, hereges, usando a escritura, mas com a visão da tradição do magistério, como fonte autoritativa da interpretação infalível. Não pode se ter a interpretação da escritura fora da igreja. Os pais da igreja negam tudo isso. Seria infalível. Olha só que interessante, ó. Santo Agostinho, olha só, ele não era só escriturista. Santo Agostinho ensina que a igreja, a Sagrada Escritura, formam uma unidade inseparável, onde a autoridade da igreja guia a correta interpretação. Santo Agostinho. Momento nenhum está falando só a escritura é a interpretação correta. Não, a igreja que interpreta corretamente a escritura. Olha só. Da palavra de Deus, sua famosa frase resume essa relação, ó. Eu não acreditaria no evangelho se não me movesse a isso a autoridade da igreja católica. Olha só. Santo Agostinho, tem muita coisa aqui, ó. Relação entre a igreja e a escritura, ó. Autoridade e origem, ó. Santo Agostinho. A igreja guarda, proclama e delimita o cano da escritura, sendo o ambiente vivo onde a palavra é compreendida. Sentido de fé. Para Agostinho, a leitura correta da Bíblia exige humildade e comunhão com a fé da igreja, evitando erros individuais, ó, ou seitas. Olha só. Aqui é só um resumo, ó. Santo Inácio de Antioquia também não defende esse princípio só da escritura. Olha só, não era adapta à escritura, só a escritura, somente a escritura. Para ele, a tradição viva e a autoridade da igreja era baseada a regra da fé absoluta. Olha só, Santo Inácio de Antioquia não era só escriturista, Santo Agostinho principalmente não, é os mais que os caras usam, né? Santo Irineu também não. Olha só, Santo Irineu, de Leão. Uma visão aqui, ó. Santo Irineu de Leão não defendia o princípio da sua escritura, ele viveu por volta do ano 180 DC, argumenta que até a fé cristã se apoia em dois pilares unidos e de igual importância, a Sagrada Escritura em tradição apostólica, guardada pelos bispos. Olha só, Santo Irineu de Leão. São Jerônimo também não é também. É simples, pô, entender esse princípio. Não tem versículo bíblico, não tem. Olha só. Os caras vão falar aqui esse versículo, João 21, 24. Aqui é o princípio da sola escritura. Aqui prova a sola escritura. João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas. E escreveu, e sabemos que é digno de fé. O seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter-se os livros
que você deveria escrever. Ah, mas isso aqui é uma prova fundamental da sua escritura. Beleza, então é uma prova, então você tem que aceitar a quem está dando esse pastor aí, João 21, 15 a 17. Simples, pô. Vocês vão falar, não vou se preocupar, mas o Espírito Santo irá revelar ainda outras coisas que não estão nesse livro. Mas vamos lá, né? É a fé dos apóstolos. Então ela não pode ter fé de dizer uma pessoa cristã, ortodoxa, apostólica, dizer que ela tem fé porque ela quer ter, porque ela tem fé nela, porque ela... Todo mundo que diz que tem fé em algo. Algo é o objeto da fé de alguém. Se você não tem o algo, você não tem fé. Exemplo, eu posso dizer para você, olha, verifica sua conta bancária aí que eu depositei R$200. Cara, é muito fraquinho esse vídeo desse cara, pô. Ele passou a bola pro Bruno Lima também, é outro mentiroso. Quero que você me prove de Bíblia, quero que você me prove de tradição, quero que você me prove fala de paz da igreja. Eu, Santo Agostinho, eu só acredito na Escritura como regra de fé e ponto, acabou. Eu, Santo Inácio aqui, acredito como regra de fé, ou qualquer um que você cita aí. Você pode ter fé nisso que eu falei, ou seja, no João, na palavra do João, ou não. Se você acreditar cegamente... Isso é fé humana, meu irmão. A igreja não é fundamento de homens. Doutrinas de homens. Bom, você vai lá e vai ver, vai quebrar. Passar para frente. Lógico, inclusive isso é usado na apologética católica, de que os pais da igreja viveram um período próximo dos apóstolos, ou seja, o grau de confiabilidade é maior. Então, pelo fato de serem cristãos, muitos terem convivido com os apóstolos diretamente, ou convivido com quem conviveu dos apóstolos, e por uma análise histórica você tentar entender qual então, era... sim, os padres apostólicos viveram com os apóstolos. Então, como foi os apóstolos transmitiu o evangelho para os seus sucessores? Via oral. Olha só. Uma coisa muito interessante aqui, ó. Santo Inácio aqui é discípulo de São João, certo? Ó. Olha só. Olha só. Santo Inácio Antioquia, ele é discípulo de São João. Ele via como regra de fé somente a Escritura? Vamos ver se aparece aqui. Aqui, ó. Não apareceu aqui, não. Santo Inácio Antioquia, ele era só escriturista ou seguia a tradição apostólica? Hoje a gente tem um acesso, cara, historiador e teólogo, a ponto que Santo Inácio de Antioquia seguia a tradição apostólica e a autoridade da igreja, não sendo um adepto do conceito moderno de só escritura. Esse conceito aí são conceitos modernos de protestante. Por quê? São João, os discípulos ali, os sucessores, que são os bispos, os apóstolos foi transmitindo aos seus sucessores. Olha só, cara. Eles não podem ser só escrituristas porque não tinha um cano definido ainda. Foi definido lá em volta do 382, século IV ali, já tinha a lista completa. Olha só, como ele viveu no século I, sendo discípulo direto do apóstolo São João e Paulo. Olha só, como foi transmitido isso para Santo Inácio de Antioquia? São membros da igreja, é filho da igreja, discípulo direto do sucessor dos apóstolos. Olha só que interessante, cara. O Novo Testamento ainda não estava totalmente compilado ou distribuído para ele.
A garantia da verdade estava na sucessão dos bispos e no ensinamento oral transmitido pelos apóstolos. Olha só. Então, essa ideia que esses caras querem passar de solo escriturista, não, os pais patrísticos, era só... Não. Cai quem é jumento, que é burro, cara. É um burro que cai nesse pensamento, princípio de solo escritura, modernismo. Pelo amor de Deus, pô. Olha só, cara. Os pais da igreja já refutam os protestantismo. Santo Agostinho diz, isso só não me levaria à autoridade da escritura, eu só acredito na escritura, por isso só não me der, não confiasse na autoridade da igreja, ou resumindo aqui, nessa língua vocabular português, eu só não queria na escritura, senão isso não me desse a autoridade do magistério, porque foi confiado ao magistério, cara. Olha só, tá aqui, ó, na Bíblia, 1 Coríntios, olha só, 12, ó, olha só. 1 15, 1, 16, ó. 1 Coríntios 12, ó. Olha só. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Sabe o que é isso aqui, cara? Os apóstolos eles deixaram seus sucessores. Os apóstolos deixaram bispos. Como foi pregado ali de Atos dos Apóstolos? Oral. Como foi pregado no livro de São Mateus? Oral. Como foi pregado no livro de São Marcos? Oral. Pelo mesmo Espírito. Porque eles não precisariam levar a Bíblia. Porque quem está usando João 16,13 é o Espírito Santo. Vocês não falarão por si próprio. O Espírito Santo vos lembrará. Lembrará o que, meu querido? Toda a mensagem oral de Cristo pregou, os milagres que Cristo fez, que Cristo não mandou escrever uma vírgula, uma linha. E ainda outras coisas, o Espírito Santo vai revelar. Os cursilhos, os dogmas, a doutrina, a sucessão, a intercessão, os dogmas marianos. Olha só que interessante, pô. Vamos finalizar esse vídeo aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, ó. João, ó, olha só. João 16,3, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Ó. Olha só. Por que os protestantes eles são mentirosos? Porque eles não têm o Espírito da verdade. Que eles saíram dessa verdade. Que verdade? Apostólica. Ele vos ensinar toda a verdade. Por que não falará por si mesmo? Mas dirá o que ouviu, eu vou anunciar as coisas que virão, cara. Virão o quê? O dogma da Virgem Maria, Maria toda pura, toda santa, a Assunção de Maria, Mãe de Deus, o purgatório. Por quê? Efésios 3,10, a multiforme da sabedoria será conhecido pela igreja. Quem guardou, quem preservou a Escritura? A tradição, a igreja. Olha só. Vamos citar outra aqui. São Santo Inácio aqui já falamos. Outra aqui, ó. Santo Irineu já falamos. Olha só. Visão de São Jerônimo. Escritura e a igreja. Ó. Submissão à igreja. Jerônimo acreditava que a Bíblia deve ser interpretada em harmonia com a fé e a regra da igreja, afirmando que não se deve caminhar sozinho na leitura para não cair em erros. São Jerônimo aqui, outra aqui, olha só, não era só escriturista, ele via a tradição e a autoridade da igreja como guia necessária para a correta interpretação. São Jerônimo. Eu estou citando São Jerônimo. São Jerônimo, ele era só escriturista, o tradutor da Bíblia. Necessário por correta. Então,
Por isso que a igreja ela tem a correta interpretação. Por isso que a igreja, as Bíblias protestantes são todas amputadas, adulteradas das Escrituras, como um padre da igreja católica no século IV. Seu trabalho foi comissionado pelo Papa Damas I. E ele defendia a comunhão com a fé da igreja na leitura bíblica. Esse é um dos escritos, né? São Cipriano também, ó, que lutava também pela unidade e tal, etc. Não era só escriturista. Aqui é só um resuminho. Ó. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. É continuação dessas bizarrices, desses opositores aí que quer degnir o magistério. Salve Maria.